rapidamente, irmãos. E quando damos por conta, já se foi um mês, né? Já estamos entrando em outro mês, né? Hoje essas cadeiras era para estar lotada, era para nós não termos lugar hoje. Mas aí à tarde, muitas pessoas começaram a excusar porque uns estavam resfriados, os outros não estavam bem. E aí muitos deles não puderam estar aqui hoje, irmãos. E também nós estamos sem internet hoje. Aqueles que ficaram de participar da ceia em casa, né? Eles vão ter que participar, mas eu não sei se vai ter como transmitir o culto. Mas amém. Glória a Deus. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Então, queridos, vamos continuar agradecendo ao Senhor. Vamos continuar remindo o nosso tempo, porque os dias estão passando muito rápido e com certeza Jesus está voltando. Amém? Graças a Deus. Eu não sei como você está, eu não sei como foi a tua semana. Talvez a tua semana foi corrida, foi uma semana difícil, foi uma semana que você talvez teve algumas dificuldades. Mas uma coisa eu quero dizer, desarma. Você está na casa do Pai. Amém? Amém? Não tem melhor lugar e nem melhor, sabe, queridos, não tem melhor lugar mais seguro, lugar de aconchego do que nos braços de Deus. Amém? Entrega agora a tua preocupação, sua tristeza, sabe? Entrega agora o seu cansaço, entrega ao Senhor, amém? Participe, né, verdade, desse culto com alegria, porque o Senhor está aqui te renovando nessa noite. Deus está te renovando. Nosso Deus é um Deus de renovo, é um Deus de vida. Nosso Deus é um Deus, queridos, aleluia, que opera. Enquanto nós estamos aqui com nossos olhos físicos, Deus está contemplando cada um de nós com o seu coração. O coração de Deus está aqui neste lugar, amém? Aleluia, para abençoar a tua vida, renovar a tua vida, fortalecer. Não se preocupe com amanhã, Deus já está falando no meu coração. Tem pessoas preocupadas com o que vai fazer amanhã. Desliga, irmãos. Amanhã está na mão de Deus. Ele é o Deus provedor de tudo. Basta hoje o dia. Sabe, querido, o dia e a hora é essa de você celebrar o Senhor, participar da ceia com alegria, receber de Deus aquilo que Ele preparou para você. Amanhã, com certeza, irmãos, Deus já está no controle de todas as coisas. É descansar no cuidado de Deus. Descansar no cuidado de Deus é descansar a mente. Sabe? Não é a gente ficar lá na rede, mas é descansar as preocupações no Senhor, sabendo que o Senhor, Ele cuida de nós. Glória a Deus. A vida é muito maravilhosa, meus queridos, muito maravilhosa. Ontem eu estava conversando com um casal aqui, olha, ele chegou e eles estavam falando para mim que todos os dias estavam indo na Santa Casa de Mogi orar pelo sobrinho que sofreu um acidente de moto. Casou há 6 meses e todos os dias eles estavam indo de frente à Santa Casa para orar por aquele jovem, para que Deus, né, fizesse um milagre, porque o médico já tinha dado o laudo de morte cerebral. E eu falei para aquela irmã, amém, vamos continuar orando, né, irmã? Porque Deus, Ele muda quadro, Ele muda história, Ele muda laudo. O telefone toca. E qual foi a notícia? Acabou de falecer o seu sobrinho. Nós ficamos desarmados, irmãos, porque não sabíamos nem o que falar para ela naquela hora. O que veio no meu coração foi orar por eles. O esposo dela começou a chorar, né? Eles começaram a chorar. Eu falei, irmãos, vamos orar por esse casal agora, né? Que recebeu essa notícia. Esse rapaz é jovem, né? Ele tem acho que 20 anos, 20 e poucos anos, casou há 6 meses e num acidente de moto perdeu a sua vida. E eu falei para a irmã, depois da oração, que pedimos o consolo de Deus, eu falei, irmã, se a irmã não quiser participar, né, fica à vontade. Ela falou, não, irmã, eu vim para um propósito. E eu vou participar, eu vou receber tudo que Deus tem para mim e para o meu marido, porque nós precisamos. E depois, né, depois da palestra nós vamos. Depois ela passou para mim que deu tempo dela ainda ir, deu tempo dela ainda despedir do sobrinho, deu tempo dela, né, subir para poder ver e despedir, deu tempo para tudo. O que eu quero dizer, irmãos? Estamos na presença de Deus. Eu não sei qual é a notícia, eu não sei qual é a tristeza, eu não sei qual é o problema teu. Mas agora, recebe o que Deus tem para nós. Recebe. Amém, irmãos? É Ele que faz, é Ele que muda. Eu falei para ela hoje, falei, filha, não temos resposta para muitas coisas, mas o que importa
nós cremos que Deus fez a sua vontade. Cremos que Deus faz a sua vontade. Amém. Amém, meus irmãos. Abre suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Hoje é uma noite abençoada. Estamos diante de um banquete. Sim, queridos, diante de um banquete. Amém. Um banquete sem Jesus é apenas refeição. Mas hoje não é uma refeição. Hoje é um banquete da graça. Amém. Aleluia, para os salvos em Jesus Cristo. Aleluia. Então é noite maravilhosa. É noite maravilhosa. É noite mesmo de nós nos alegrarmos. O mês passou, passamos por muita coisa esse mês. Você viveu muitas coisas esse mês, mas você prevaleceu. E hoje você está diante da mesa do Senhor para participar mais uma vez dessa comunhão maravilhosa que Ele nos deixou para celebrar a sua morte, a sua ressurreição, sabe, querido? E declarar que Ele está conosco. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos lendo, amém, queridos? Abre as suas Bíblias e acompanhe. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas qualquer morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Prepara o nosso coração, Jesus. Tu fala de várias maneiras. Tu fala através, meu Deus, da amado. Aleluia, Senhor Jesus. Meu Deus, da brisa, do fogo, do terremoto. Meu Deus, que tu venhas falar através dessa palavra. Que essa palavra venha no sentido do nosso coração. Trazendo, meu Deus querido, oh meu Deus, essa graça soberana que nós recebemos do Senhor. A justificação, Senhor. O Senhor nos justificou. O Senhor perdoou os nossos pecados, Senhor, e hoje somos livres para viver a vida que o Senhor conquistou para nós na cruz. Fala aos nossos corações e nos abençoa em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Sabe, amados, nós vamos considerar um pouco, sabe por quê? Hoje, quando nós falamos de justificação, vamos considerar, que todo crente devia e deve saber o que é justificação. Nós ensinamos isso no batismo. Quando nós passamos os irmãos, nós temos um discipulado, então todos aprendem sobre justificação, redenção, doação, arrependimento, novo nascimento e aí por diante, para depois poderem descer as águas do batismo. Mas para os crentes, queridos, antigos, para os crentes um pouquinho mais para trás, era corriqueiro ouvir falar da justificação, falar, não é verdade, da redenção de Jesus. Mas agora na igreja de hoje, os púlpitos falam muito pouco da importância, e traz muito pouco a compreensão da grandeza da nossa justificação. Aleluia. Muitos buscam Jesus porque sabem que Jesus é misericordioso. Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva, ele abre porta, ele liberta. Mas o que tem que nos prender a Jesus, sabe, queridos, é a consciência da obra de Cristo na cruz do Calvário. E é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês, sobre a justificação pela fé, que é a pedra angular do cristianismo. Amém?
Nós precisamos focar nossa vida, aleluia, em Deus, por causa que nós fomos justificados por Jesus Cristo. E o que é justificação? Sabe, queridos, é ser declarado justo. Aqueles que são justificados pela fé em Cristo foram declarados justos por Deus. E o que é justo? É aquilo, meus irmãos, que foi absolvido, aquele que foi desculpado, aquele, queridos, que se tornou, sabe, reto, aquele que tinha uma dívida para ser paga, não podia, ele estava condenado e alguém foi, tomou o seu lugar e o absolveu. Dá para tomar o sentido disso? Presta bem atenção, queridos. Sabe? Por quê? Porque a palavra vai dizendo que o justo na Bíblia é aquele que obteve nova vida concedida por Deus através do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então nós fomos desculpados. E é tão difícil desculpar, né? Você que muitas vezes necessita desculpar alguém, perdoar alguém, você sabe que não é fácil. Não é fácil. Mas a Bíblia diz que nós somos desculpados, sabe, diante de Deus, através da redenção do Senhor Jesus Cristo. E isso vai mostrar para nós, queridos, sabe, um tribunal. Isso vai mostrar para nós que nós éramos réu, que nós estávamos diante de um juiz, condenados à morte eterna, condenados, queridos, sabe, a viver longe de Deus eternamente. E diz que veio um promotor, veio um advogado para a nossa defesa. Glória a Deus. Sabe, queridos, paga a nossa fiança com a sua vida e nos traz por inocente, nos isenta da culpa e nos justifica naquele momento. Então, esse estado, querido, de justificação trouxe para nós o quê? De condenação a absolvidos. Isso é motivo do quê? De choro. Isso é motivo de alegria. Aleluia. Estávamos condenados à ira de Deus. Aleluia. E através da justificação de Jesus, diante do tribunal de Deus, Ele nos absolveu de toda a culpa. Culpa que nós nascemos, queridos, já trazendo lá do berço, trazendo lá do ventre. Culpa que já estava sobre nós, sabe, que é desde Adão e Eva. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Estávamos afastados, condenados. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que o Senhor, Ele muda. Ele muda. Sabe que daquela acusação, Ele toma o nosso lugar e nos absolve. A justiça, o estado de aceitação agora, querido, nós alcançamos pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Por isso eu preciso amar Jesus, não é porque Ele vai me dar um carro, uma casa, um emprego, um marido, sabe, querido, saúde, dinheiro, não. Eu preciso amar Jesus e segui-lo, eu preciso adorar o Senhor e obedecê-lo, porque Ele me absolveu da minha condenação. Pensa num condenado. Pensa num homem que matou, roubou, defraudou, estuprou, fez coisas terríveis. A sentença de morte está sobre ele, é um condenado. A sociedade também ordena que condena. O sistema ordena que condena. Esse estava o nosso estado. Uma pessoa rejeitada. Praticamente, irmãos, sabe, contaminada pelo seu pecado. E a Bíblia diz que não foi por mérito. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados eram tão graves, que nós herdamos de Adão e Eva, e da nossa natureza terrena e humana, que não tinha fiança. Não tinha fiança. Não tinha assim você chegar e falar, paga aí, ó, 5 milhões, 10 milhões, e você vai estar livre. Não, era indesculpável. A Bíblia vai falar para nós, queridos, que essa justificação, essa absolvição, não foi mérito nosso, foi dom gratuito de Deus. Aonde, queridos, ele vai dizer aqui, aleluia, em Romanos 3:21, ele vai falar dessa maneira: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus,
tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos que sobre todos os creem, porque não há mais diferença. Aleluia, glória a Deus. E essa absolvição de Jesus, queridos, ele não fez acepção, ele não foi lá, sabe, para aquele que era o filhinho do papai, para aquele que era o filhinho da mamãe, para aquele que era o filhinho do pastor, para aquele que tinha lá, por exemplo, era mais bonitinho, mais bonzinho. Não, a Bíblia diz, querido, que essa justificação, aqueles que recebem Jesus de coração pela fé, recebem o perdão dos seus pecados. Oh, meus amados, não é nosso mérito. Já pensou se fosse nosso mérito? Aonde nós estaríamos hoje pisando nos outros? Nós esquecemos dessa justificação. Nós esquecemos do perdão do nosso pecado e condenamos os outros. Às vezes a pessoa faz uma coisinha pra gente, a gente vai lá, estica o dedão e condena. E esquecemos que Jesus Cristo, querido, nos perdoou tão grande pecado. Nos isentou da morte espiritual. Então eu vejo, querido, que o crente, apesar de ter o seu passado pecaminoso e as suas imperfeições nos dias de hoje, porque nós somos ainda imperfeitos, nós ainda não somos o que devemos ser. A Bíblia diz que somente quando Ele vir, nós vamos ter o nosso corpo transformado. A palavra vai falando para nós podemos desfrutar da segurança de um relacionamento com Deus através, querido, da justificação. Quando o condenado ele é absolvido, o que ele faz? Ele sai e vem para a sociedade. Ele vai fazer o quê? Ele volta ao convívio, não é? O convívio das pessoas, né? O convívio dos parentes, o convívio dos amigos, mesmo que muitas vezes não é bem recebido. Nós, queridos, fomos aceitos novamente no convívio da família de Deus. Deus nos trouxe de volta ao seu convívio através da justificação dado por Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Estávamos afastados, hoje estamos perto de Deus. Hoje estamos perto de Deus. Então o justificado, querido, sabe, ele pode agora se colocar diante do Senhor. É por isso que eu disse, hoje é um banquete. Aleluia. Só entra no banquete da sua casa, no almoço, numa ceia, quem você convida, quem você é íntimo. Hoje aqui somos convidados de Deus para participar do banquete do seu Filho. Glória a Deus, aleluia. Por causa do que, querido? Dessa regeneração. Hoje não há mais condenação. Glória a Deus. Muitas vezes nós já fomos libertos e perdoados, nós mesmos nos condenamos e condenamos os outros. Lá em Romanos capítulo 8, 34 está escrito que quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus, aleluia. Oh, que coisa linda e maravilhosa ter recebido, sabe, querido, esse ato da livre graça de Deus, o perdão dos nossos pecados. Foi gratuito. Essa justificação foi dada por Cristo. E o que é uma justificação? Essa absolvição mudou a nossa posição. De condenado agora a justo. De justo agora a filho. De filho a herdeiro. Mudança de posição. De pecador, querido, condenado, agora absolvido e escolhido por Cristo. Oh, Deus grande, aleluia. Antes estávamos sob a condenação divina, mas agora estamos sob a aprovação divina de Deus. Somos aceitos na presença de Deus por causa dessa justificação em Jesus Cristo. Ele nos tornou livre e através da nossa fé, queridos, nós podemos viver essa nova vida. Essa nova vida. Por que pecar? Por que querer voltar para trás? Por que querer estar debaixo novamente da
somos escolhidos pelo Senhor. Oh, meus queridos, que coisa maravilhosa. Como eu disse, como é difícil perdoar pecado. Como é difícil perdoar o ofensor. Como é difícil, meus queridos. Mas o Senhor nos perdoou e concedeu para nós também essa mesma graça. Com a mesma misericórdia que nós recebemos, é a mesma misericórdia que nós damos. Aleluia. E sabe, queridos, a religião não salva. A tua religiosidade de vir à igreja, de pegar sua Bíblia, de bater o teu ponto na igreja, mas não ter um coração de salvo, não vai fazer a diferença. Não vai. A palavra de Deus vai dizer que quem é absolvido, quem é perdoado, tem uma postura, tem um posicionamento diferente diante de Jesus. Nós vamos ver lá em Lucas 7, do versículo 36 em diante, vai falar da pecadora na casa de Simão. Olha, a Bíblia diz, é pecadora na casa de Simão, na casa do fariseu. O fariseu, ele vai lá, aquele religioso, ele dá um banquete, ele convida Jesus, eles se assentam à mesa, mas não é porque Jesus era o anfitrião, porque Jesus era o convidado, porque eles tinham amor, apreço por Jesus. Não, queridos. Eles estavam ali querendo sondar Jesus. Eles estavam ali querendo pegar Jesus em alguma falha. Eles estavam ali, meus queridos, sabe, querendo testar Jesus. E diz que Jesus entra na casa daquele homem. Ele conhecia bem os costumes judeus, mas diz que dali ele tira todas as regalias do Senhor. A palavra de Deus diz que todos os conformes dos convidados, ele não dá para Jesus. Jesus é um convidado, mas ele não trata Jesus como um convidado. Sabe, a Bíblia vai dizer que Jesus entra naquela casa, se assenta na mesa e diz que essa mulher pecadora naquela cidade, sabendo que Jesus estava na mesa, na casa do fariseu, ela pega o que ela tinha, que era um vaso de alabastro, e ela entra dentro daquela casa, sabe, se joga aos pés de Jesus, chorando, regando, sabe, querido, com suas lágrimas, lavando o pé de Jesus com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, e diz que ao mesmo tempo ungia o Senhor com esse unguento. Uma pecadora. Primeiro, mulher não poderia se aproximar de um homem judeu. Não poderia se aproximar. Ela entra na casa do fariseu e se lança nos pés de Jesus. A Bíblia diz que essa mulher não era uma mulher, como diz uma dona de casa, era uma mulher pecadora. A Bíblia não fala quais são os seus pecados, mas para citar que era pecadora, então eram pecados imorais, pecados graves. E diz, queridos, que essa mulher, sem ter nada que oferecer, mesmo assim ela entra. E diz que quando o fariseu, que havia convidado Jesus, começa a indagar quem era Jesus, pensando, se ele for a profeta, saberia que esta mulher que lhe beija os pés é uma pecadora. Você entrou aqui, não precisa falar nada. Deus já sabe o que você está pensando. Eu costumo dizer que calado você fala mais ainda diante de Deus, porque Ele sabe o nosso coração. Temos que ter cuidado quando estamos na presença de Deus. Verdade. Às vezes eu estou aqui olhando, glorificando, mas meu pensamento está pensando outra coisa, e Deus está ouvindo. Naquele momento o fariseu só estava pensando, esse cara não é profeta. Porque se ele fosse, ele saberia que essa mulher que beija-lhe os pés é pecadora. O que ele faria? Expulsava. Tirava ela de perto. Excluía ela. Mas Jesus, sabendo o que ele estava pensando, Jesus então ele responde e diz: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele conta uma parábola. E ele vai dizer: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo como ele pagar, perdoou a ambos. E disse: qual deles o amará mais? E Simão responde: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta me regou os pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não parou de me dar ósculo
não me cessa de beijar os pés. O lugar sujo. O pé de Jesus não tinha sido lavado, estava empoeirado. E ele ainda vai dizendo: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que muitos dos seus pecados são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco ama, pouco perdoa. O que eu quero dizer? Dá para você imaginar o quanto Jesus te ama? Porque ele perdoou tão grande pecado. Ele isentou a nossa dívida. O que nós oferecemos para Jesus para merecer? Para merecer esse banquete. Talvez você fala, já foi falado, talvez você limpou a igreja, talvez você cantou, talvez você pregou, talvez você ganhou uma alma, talvez você se compadeceu de alguém, deu uma cesta, deu um dinheiro, comprou um remédio, ajudou. Para Deus isso não paga. Deus Santo, aleluia. Não paga, irmãos. Obras não salvam. Obras acompanham os salvos. Aleluia. E é isso que eu quero deixar hoje para mim e para você. Para você entender o que é amor. Amor é perdão. Amor é perdoar as ofensas. Nós ofendemos a Deus e Ele nos perdoou. E nós também precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Porque isso, querido, é a imputação da justiça de Cristo sobre as nossas vidas. Aleluia. E não se trata aqui da nossa própria justiça. Não, queridos. É a justiça de Deus, que é gratuita, é atribuída ao homem. Porque está lá em Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós não foi feito a qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Não tem ninguém aqui que mereça mais que o outro à mesa do Senhor. Todos nós estávamos no mesmo estado. E todos nós agora estamos no mesmo estado, absolvidos. Glória a Deus. Diante do Senhor, resgatados, santificados e purificados, queridos. E isso não é bondade nossa, sabe? É graça de Deus que nos salvou. Foi a bondade de Deus que enviou Jesus para morrer na cruz por nós, para nos justificar, para completar a obra redentora dele em nossas vidas. É por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é absolvido. Viva como um absolvido. Viva como um homem, uma mulher livre, perdoado. Viva como um justificado em Deus. Pare de condenar as coisas e as pessoas. Vamos tomar posse. E a minha pergunta é para vocês: como Deus pode tratar o pecador como uma pessoa justa? Como que isso se dá? Que para nós é tão difícil ver qualidade nas pessoas. Nós só vemos defeito. É difícil você chegar e ver em 10 defeitos do presbítero, você falar uma qualidade que ele tem. Você só vai listar os defeitos. Nós esquecemos de listar qualidades. E aqui agora, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que envia o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e viva como absolvido e perdoado. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O Senhor, queridos, proveu a justiça para nós. E isso foi conquistado através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que se chama redenção. Aleluia, glória a Deus. Todos os dias eu agradeço a Jesus por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Todos os dias, irmãos, quando eu lembro da redenção de Jesus, que me trouxe justificação pela graça,
que não foi eu que paguei, mas foi Ele que pagou o preço, me conquistou e me trouxe de volta para Deus, me tirou do charco de lodo, fez a obra expiatória em minha vida. Eu só tenho que louvar o seu nome. Aleluia. Eu só tenho que bendizer o seu nome e ver o quanto que Ele é maravilhoso. Queridos, Jesus morreu por nós. Sim. Jesus morreu, aleluia, para nos dar, apresentou a provisão que nós precisávamos, aleluia, para viver uma vida de bênção. Irmãos, uma vida de bênção, uma vida abençoados, porque o apóstolo Paulo diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, porque Cristo é o fundamento, aleluia, dos benefícios de Deus para nós. Em Cristo nós já somos abençoados. Aleluia. Abençoados. E sabe por que você não vê isso? Porque os teus olhos estão na terra. Sabe por que você não vê os benefícios de Deus? Porque você está fitado no materialismo. Sabe por que você não vê a graça de Deus sendo derramada na sua vida? Sabe, queridos, através da morte de Jesus, é porque nós somos consumistas, nós somos egoístas. Nós não conseguimos ver o lado espiritual das coisas. Nós queremos ver somente o material. Mas uma coisa Jesus falou: se nós vivermos nessa terra somente pelo pão que perece, seremos miseráveis. Sim. Nós temos que viver trabalhando, buscando, sabe, querido, se sacrificando pelo pão que subsiste para a vida eterna, que é o Senhor. Ele é a fonte da graça. Amém. Ele é a fonte da salvação. Ele é a fonte do favor imerecido. Ele é a fonte da nossa recompensa. Ele é a fonte. Não espere nada de homem e de mulher, irmão. Somos falhos, humanos. Mas Ele é a nossa fonte de recompensa. Ele é a nossa fonte de favor, de dádiva. Porque só Ele pode dar o favor imerecido, a recompensa imerecida, o benefício de Deus. Nós, para abençoarmos uma pessoa, tem que merecer. Se não merecer, ela é excluída da nossa agenda, do nosso convívio. Deus não fez isso comigo e com você. Não exclua os menores. Não exclua aqueles que têm pequena fé, que não têm fé como a tua. Não exclua aquele que você acha que é menos santo, que é menos capaz. Não exclua, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que o favor de Deus é imerecido. Não é porque aquilo que nós merecemos. Assim como recebemos, de graça damos. Sejamos gratos ao Senhor. Amém. Sejamos gratos. Aleluia. Porque a graça, queridos, sabe, ela não trata de nós porque nós merecemos. Porque Deus não bajula. Deus não vai bajular. Deus vai tratar graciosamente com amor. Deus ama a todos. Sabe, sem acepção de pessoas, escolaridade, sabe, Ele ama a todos. E essa graça, então, ela é infinita e expressa a bondade de Deus. Nós vemos a bondade de Deus na vida de Jó. Mas você vai dizer, poxa, pastor, mas Jó era rico. E você pode até comparar, mas eu sou pobre. Jó tinha milhões de ovelhas, Jó tinha isso, Jó tinha aquilo. Mas sabe, irmãos, a Bíblia destaca no começo. A Bíblia não fala dos bens de Jó primeiro, mas a Bíblia diz que Jó era temente a Deus, homem justo, reto, que se desviava do mal. Então, a Bíblia vem narrando, sabe, queridos, a graciosidade do amor de Deus na vida de Jó e do caráter de Jó. E a Bíblia vai dizer que quando Satanás quis provar a fidelidade de Jó, tirando tudo o que ele tinha, a ponto da mulher falar, amaldiçoa o teu Deus e morre, o que ele diz? Você fala como uma louca. Recebemos todo o bem de Deus e não poderemos receber o mal? Sabe, queridos, ele reconheceu a dádiva de Deus, a dávida do Senhor, e não pecou contra o Senhor. A Bíblia vai dizendo que mesmo que muitas vezes na sua história ele teve momentos de angústia, ele teve momentos de desabafo, mas aquele homem não peca. Porque ele viu que ele não merecia nada.
que tudo que ele tinha, tudo que ele era a graça do amor de Deus. Quando nós encaramos assim a nossa vida, você começa a prosperar. Quando você começa, queridos, a entender e a tratar, sabe, queridos, sabe, essa justificação com entendimento, você vai ver a graciosa misericórdia do Senhor em sua vida, expressado pela bondade de Deus. E você vai viver com fé. Eu vou honrar Jesus no pouco, eu vou honrar Jesus no muito, eu vou glorificar o seu nome em todo o tempo. Porque eu reconheço que não foi por méritos, sabe, que eu fui salvo, mas foi pelo grande amor de Deus que me alcançou. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, não por meio mas por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Oh, meus queridos, nós não tínhamos nada a oferecer. Nós nem conhecíamos Jesus. Irmãos, quando Jesus me conheceu, eu não tinha nada. Eu só tinha uma vida miserável para trocar, para dar para Ele. Mas mesmo assim, Ele me aceitou. Aleluia. Eu fui alcançada pela graça. Você foi alcançada pela graça de Deus. Glória. E essa graça de Deus trouxe uma coisa maravilhosa: esperança. Um condenado não tem esperança, mas o absolvido tem esperança de vida melhor. Oh, esperança, queridos. Esperança que agora eu posso andar com Deus. Antes eu não podia pagar as exigências da lei para me tornar um salvo, mas Jesus foi lá, cumpriu com a lei e me resgatou e me salvou. Então, meus irmãos, a graça graciosa de Deus foi providenciada por Jesus na sua vida, na cruz do Calvário. Tenha eterna gratidão. Se aproxima de Deus com gratidão. Sirva a Ele com gratidão. Sabe, querido, se santifique para Ele com gratidão. Adore a Ele com gratidão. Gratidão. Como é bom, irmãos, nós reconhecermos, sabe, o favor de Deus e seguirmos Ele com gratidão. Quando os discípulos foram seguir Jesus, Jesus falou: olha, vocês pensam bem o que vocês vão fazer. Eu estou chamando vocês, mas vocês podem recusar, porque as aves têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês querem vir? Venham. Santo Deus. Pedro, você vai largar os seus barcos. Até agora você foi um homem de negócio. Até agora você teve seus barcos, suas rendas, seu trabalho. Mas a partir de agora, deixa tudo e me segue. Eu vou fazer de você pescador de homem. Gratidão. Pedro larga tudo. Gratidão. Quem é grato, irmãos, sabe, ele larga. Nada é pesado. Nada é pesado, nada é difícil. Nada, sabe, queridos, é constrangedor quando nós temos gratidão. Quando nós temos essa gratidão. Por isso, queridos, que nós venhamos viver assim. Jesus está voltando. Que nós venhamos viver todos os dias da nossa vida, sabe, que justificados, com essa gratidão no coração, que fomos perdoados. E que as nossas culpas foram canceladas. E que nós podemos agora, queridos, aleluia, nos aproximar de Deus com um limpo coração. Porque diz lá em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E hoje somos livres. Somos livres para adorar. Livre. Hoje eu postei lá no nosso grupo da igreja. O pastor Benício hoje teve ceia numa cidade lá, uma cidade afastada da dele. E ele falou: vocês viram a igreja?
A igreja não tem porta e nem janela. A igreja é uma cabana, coberta de palha. Mas era pequeno e não pode aglomerar também lá, porque lá também tem pandemia. O que ele fez? Ele pegou toda a igreja, toda a congregação e foi para debaixo das árvores. Aleluia. E se você visualizar bem lá, aquele povo está tão feliz, queridos. Aleluia. As crianças descalças, sentadas na terra, os irmãos e as mulheres sentados no chão, alguns de pé. Mas por quê? Gratidão. Aleluia. Gratidão. Porque foram absolvidos pelo Senhor Jesus Cristo. Eles foram perdoados. Eles foram aceitos na presença de Deus. E essa tem que ser a nossa alegria quando estamos na presença de Deus. Na sua casa, quando você dobra o teu joelho, quando você escuta um louvor, quando você fala de Jesus para alguém, quando você vem à igreja, que seja esse o nosso coração. Esse coração, queridos, que somos livres, perdoados, aceitos, sabe, para desfrutar a vida de Deus. Oh, meu Deus, que vida maravilhosa. A vida de Deus em nós, jorrando como água viva. Aí você vai dizer, mas como que eu posso viver a vida de Deus, pastora? Como é que eu posso saber que a vida de Deus está fluindo em mim? Através da paz. Eu tenho paz com Deus e paz com todos os homens. Aleluia. Então eu sei que Deus, aleluia, sabe estar em minha vida. E nós podemos desfrutar, porque isso é aliança, é reconciliação, é uma vida santa, justa diante de Deus. Então hoje, meus irmãos, vamos celebrar. Aleluia. Vamos celebrar com o coração. Vamos celebrar amanhã. Vamos celebrar depois da manhã. Não vamos esperar a próxima ceia para celebrarmos, para trazermos a memória, sabe? Para podermos reconhecer tão grande, aleluia, salvação. Não, queridos, que diariamente a nossa vida seja uma vida, queridos, de gratidão a Deus pela nossa redenção. Amém. Por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Ele morreu no nosso lugar, mas Ele nos deixou o privilégio, queridos, aleluia, de participar da nossa vida. Daqui a pouco vai terminar a ceia, nós vamos embora. Eu vou ver vocês pelo WhatsApp, na rua, dando um oizinho, no outro culto, né? Mas Jesus não. Jesus que está aqui, irmãos, Aleluia. Ele vai com a gente. Aleluia. Ele vai ficar com a gente. Oh, meu Deus. Ele vai ficar com a gente. Aleluia. Nós temos o privilégio, queridos, de termos Cristo participando da nossa vida. E hoje nós vamos trazer à memória o quê? O que Ele fez na cruz do Calvário. Por quê, irmãos? Gratidão. Gratidão pela nossa libertação. Aleluia. Gratidão, queridos, pela salvação, pelo perdão, pela reconciliação. Isso é maravilhoso. Sabe quando você está de mal com alguém? E que você fica com aquela coisa, aquela angústia, aquele peso. E quando você vai com essa pessoa, quando você perdoa, quando vocês fazem as pazes, queridos, é coisa maravilhosa. Glória a Deus. Hoje nós podemos participar dessa ceia, que é a comunhão, queridos, do crente com Cristo, que dá continuidade a essa vida espiritual que Cristo iniciou em nós, lá quando você recebeu Ele como Salvador e Senhor. Você lembra quem você era? Eu lembro como eu era. Eu lembro quando eu recebi essa vida. E eu quero que essa vida continue em mim, queridos. Esse Cristo continue em mim até a eternidade. Até a eternidade. Hoje, queridos, é uma oportunidade. Eu não sei como você passou, eu não sei como você tem vivido. Eu não sei se você tem vivido como um perdoado, como um absolvido, como aquele que foi justificado, como aquele que foi abençoado, queridos, pelo perdão de Deus. Aquele que recebe as bênçãos e as misericórdias do Senhor. Talvez você mesmo se condene, mas hoje é dia, como a pastora disse, de perdão. Hoje é dia de absolvição, queridos. Hoje é dia de renovo. Então que nossa fidelidade para com o Senhor, o nosso compromisso, a nossa fé, seja renovada hoje, através da participação de gratidão que nós temos pelo Senhor nessa Santa Ceia.
E que o Senhor venha nos ajudar, queridos. Que nós venhamos cada dia mais viver um temor e santidade, reconhecendo a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Trazendo no nosso coração, queridos, essa gratidão e comunhão. E trazendo à nossa lembrança o amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Tem pessoas que vivem, sabe, tão cabisbaixa, porque os outros ficam acusando. Irmãos, levante a tua cabeça hoje. Aleluia. Levante a tua cabeça. Jesus não te condena. Ele já perdoou os seus pecados. Viva como um absolvido. Viva agora com gratidão no seu coração. Sabe? Absolva da graça de Deus. O que nos aproxima dessa mesa agora, sabe, queridos, não é por mérito, é pelo favor imerecido do amor de Deus que nós vamos agora participar. Glória a Deus. Então que nessa noite, querido, o seu compromisso de fé, de fidelidade, amor e gratidão seja todos os dias ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Chamamos aqui os presentes. E quando damos por conta, já se foi um mês, né? Já estamos entrando em outro mês, né? Hoje essas cadeiras eram para estar lotadas, era para nós não termos lugar hoje. Mas aí à tarde, muitas pessoas começaram a excusar, porque uns estavam resfriados, os outros não estavam bem. E aí muitos deles não puderam estar aqui hoje, irmãos. E também nós estamos sem internet hoje. Aqueles que ficaram de participar da ceia em casa, né? Eles vão ter que participar, mas eu não sei se vai ter como transmitir o culto. Mas amém. Glória a Deus. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Então, queridos, vamos continuar agradecendo ao Senhor. Vamos continuar remindo o nosso tempo, porque os dias estão passando muito rápido e com certeza Jesus está voltando. Amém. Amém? Graças a Deus. Eu não sei como você está, eu não sei como foi a tua semana. Talvez a tua semana foi corrida, foi uma semana difícil, foi uma semana que você talvez teve algumas dificuldades, mas uma coisa eu quero dizer, desarme. Você está na casa do Pai. Amém. Amém? Não tem melhor lugar, e nem melhor, sabe, queridos, não tem melhor lugar mais seguro, lugar de aconchego do que nos braços de Deus. Amém? Entrega agora a tua preocupação, sua tristeza, sabe? Entrega agora o seu cansaço, entrega ao Senhor, amém? Participe, né, verdade, desse culto com alegria, porque o Senhor está aqui te renovando nessa noite. Deus está te renovando. Nosso Deus é um Deus de renovo, é um Deus de vida. Nosso Deus é um Deus, queridos, aleluia, que opera. Enquanto nós estamos aqui com nossos olhos físicos, Deus está contemplando cada um de nós com o seu coração. O coração de Deus está aqui neste lugar, amém? Aleluia, para abençoar a tua vida, renovar a tua vida, fortalecer. Não se preocupe com amanhã. Deus já está falando no meu coração. Tem pessoas preocupadas com o que vai fazer amanhã. Desliga, irmãos. Amanhã está na mão de Deus. Ele é o Deus provedor de tudo. Basta hoje o dia. Sabe, querido, o dia e a hora é essa de você celebrar o Senhor, participar da ceia com alegria, receber de Deus aquilo que Ele preparou para você. Amanhã, com certeza, irmãos, Deus já está no controle de todas as coisas. É descansar no cuidado de Deus. Descansar no cuidado de Deus é descansar a mente. Sabe? Não é a gente ficar lá na rede, mas é descansar as preocupações no Senhor, sabendo que o Senhor, Ele cuida de nós. Glória a Deus. A vida é muito maravilhosa, meus queridos, muito maravilhosa. Ontem eu estava conversando com um casal aqui, olha que ele chegou, e eles estavam falando para mim que todos os dias eles estavam indo na Santa Casa de Mogi orar pelo sobrinho, que sofreu um acidente de moto. Casou há 6 meses e todos os dias eles estavam indo de frente à Santa Casa para orar por aquele jovem, para que Deus, né, fizesse um milagre, porque o médico já tinha dado o laudo de morte cerebral. E eu falei para aquela irmã, amém, vamos continuar orando, né, irmã? Porque Deus, Ele muda quadro, Ele muda história, Ele muda laudo, o telefone toca. E qual foi a notícia? Acabou de falecer o seu sobrinho. Nós ficamos desarmados, irmãos, porque não sabíamos nem o que falar para ela naquela hora. O que veio no meu coração foi orar por eles. O esposo dela começou a chorar, né? Eles começaram a chorar,
Eu falei, irmãos, vamos orar por esse casal agora, né? Que recebeu essa notícia. Esse rapaz é jovem, né? Ele tem acho que 20 anos, 20 e poucos anos, casou há 6 meses e num acidente de moto perdeu a sua vida. E eu falei para a irmã, depois da oração, que pedimos o consolo de Deus, eu falei, irmã, se a irmã não quiser participar, né? Fica à vontade. Ela falou, não, irmã, eu vim para um propósito. E eu vou participar, eu vou receber tudo que Deus tem para mim e para o meu marido, porque nós precisamos. E depois, né, depois da palestra nós vamos. Depois ela passou para mim que deu tempo dela ainda ir, deu tempo dela ainda despedir do sobrinho, deu tempo dela subir para poder vê-lo e despedir, deu tempo para tudo. O que eu quero dizer, irmãos? Estamos na presença de Deus. Eu não sei qual é a notícia, eu não sei qual é a tristeza, eu não sei qual é o problema teu. Mas agora, recebe o que Deus tem para nós. Recebe. Amém, irmãos? É Ele que faz, é Ele que muda. Eu falei para ela hoje, falei, filha, não temos resposta para muitas coisas, mas o que importa é nós cremos que Deus fez a sua vontade. É cremos que Deus faz a sua vontade. Amém. Amém, meus irmãos? Abre suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Hoje é uma noite abençoada. Estamos diante de um banquete. Sim, queridos, diante de um banquete. Um banquete sem Jesus é apenas refeição. Mas hoje não é uma refeição. Hoje é um banquete da graça. Aleluia, para os salvos em Jesus Cristo. Aleluia. Então é noite maravilhosa. É noite maravilhosa. É noite mesmo de nós nos alegrarmos. O mês passou. Passamos por muita coisa esse mês, você viveu muitas coisas esse mês, mas você prevaleceu. E hoje você está diante da mesa do Senhor para participar mais uma vez dessa comunhão maravilhosa que Ele nos deixou para celebrar a sua morte, a sua ressurreição, sabe, querido? E declarar que Ele está conosco. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos lendo, amém, queridos? Abre as suas Bíblias e acompanhe. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas qualquer morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Prepara o nosso coração, Jesus. Tu fala de várias maneiras. Tu fala através, meu Deus, da amado. Aleluia, Senhor Jesus. Meu Deus, da brisa, do fogo, do terremoto. Meu Deus, que tu venhas falar através dessa palavra. Que essa palavra venha no sentido do nosso coração. Trazendo, meu Deus querido, oh meu Deus, essa graça soberana que nós recebemos do Senhor. A justificação, Senhor. O Senhor nos justificou. O Senhor perdoou os nossos pecados, Senhor, e hoje somos livres para viver a vida que o Senhor conquistou para nós na cruz. Fala aos nossos corações e nos abençoa em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Sabe, amados, nós vamos considerar um pouco, sabe por quê? Hoje, quando nós falamos de justificação, vamos considerar, né, que todo crente devia e deve saber o que é justificação. Nós ensinamos isso no batismo.
quando nós passamos os irmãos, nós temos um discipulado, então todos aprendem sobre justificação, redenção, doação, arrependimento, novo nascimento e aí por diante, né? Para depois poderem descer as águas do batismo. Mas para os crentes, queridos, antigos, para os crentes um pouquinho mais para trás, era corriqueiro ouvir falar da justificação, falar, não é verdade, da redenção de Jesus. Mas agora na igreja de hoje, os púlpitos falam muito pouco da importância, né? E traz muito pouco a compreensão, querido, da grandeza da nossa justificação. Aleluia. Muitos buscam Jesus porque sabem que Jesus é misericordioso. Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva, né? Ele abre porta, ele liberta. Mas o que tem que nos prender a Jesus, sabe, queridos, é a consciência da obra de Cristo na cruz do Calvário. E é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês, sobre a justificação pela fé, que é a pedra angular do cristianismo. Amém? Nós precisamos focar nossa vida, aleluia, em Deus, por causa que nós fomos justificados por Jesus Cristo. E o que é justificação? Sabe, queridos, é ser declarado justo. Aqueles que são justificados pela fé em Cristo foram declarados justos por Deus. E o que é justo? É aquilo, meus irmãos, que foi absolvido. Aquele que foi desculpado, aquele, queridos, que se tornou, sabe, reto, aquele que tinha uma dívida para ser paga, não podia, ele estava condenado e alguém foi, tomou o seu lugar e o absolveu. Dá para tomar o sentido disso? Presta bem atenção, queridos. Sabe? Por quê? Porque a palavra vai dizendo que o justo na Bíblia é aquele que obteve nova vida concedida por Deus através do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então nós fomos desculpados. E é tão difícil desculpar, né? Você que muitas vezes necessita desculpar alguém, perdoar alguém, você sabe que não é fácil. Não é fácil. Mas a Bíblia diz que nós somos desculpados, sabe, diante de Deus, através da redenção do Senhor Jesus Cristo. E isso vai mostrar para nós, queridos, sabe, um tribunal. Isso vai mostrar para nós que nós éramos réu, que nós estávamos diante de um juiz, condenados à morte eterna, condenados, queridos, sabe, a viver longe de Deus eternamente. E diz que veio um promotor, veio um advogado, toma a nossa defesa. Glória a Deus. Sabe, queridos, paga a nossa fiança com a sua vida e nos traz por inocente, nos isenta da culpa e nos justifica naquele momento. Então, esse estado, querido, de justificação trouxe para nós o quê? De condenação a absolvidos. Isso é motivo do quê? De choro. Isso é motivo de alegria. Aleluia. Estávamos condenados à ira de Deus. Aleluia. E através da justificação de Jesus, diante do tribunal de Deus, Ele nos absolveu de toda a culpa. Culpa que nós nascemos, queridos, já trazendo lá do berço, trazendo lá do ventre. Culpa que já estava sobre nós, sabe, que é desde Adão e Eva. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Estávamos afastados, condenados. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que o Senhor, Ele muda. Ele muda. Sabe que daquela acusação, Ele toma o nosso lugar e nos absolve. A justiça, o estado de aceitação agora, querido, nós alcançamos pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Por isso eu preciso amar Jesus, não é porque Ele vai me dar um carro, uma casa, um emprego, um marido, sabe, querido?
estado. Uma pessoa rejeitada. Praticamente, irmãos, sabe, contaminada pelo seu pecado. E a Bíblia diz que não foi por mérito. Porque a Bíblia diz que nossos pecados eram tão graves, que nós herdamos de Adão e Eva, e da nossa natureza terrena e humana, que não tinha fiança. Não tinha fiança. Não tinha assim você chegar e falar, paga aí, ó, 5 milhões, 10 milhões, e você vai estar livre. Não, era indesculpável. A Bíblia vai falar para nós, queridos, que essa justificação, essa absolvição, não foi mérito nosso, foi dom gratuito de Deus. Aonde, queridos, ele vai dizer aqui, aleluia, em Romanos 3:21, ele vai falar dessa maneira: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos, que sobre todos os creem, porque não há mais diferença. Aleluia, glória a Deus. E essa absolvição de Jesus, queridos, ele não fez acepção, ele não foi lá, sabe, para aquele que era o filhinho do papai, para aquele que era o filhinho da mamãe, para aquele que era o filhinho do pastor, para aquele que tinha lá, por exemplo, era mais bonitinho, mais bonzinho. Não, a Bíblia diz, querido, que essa justificação, aqueles que recebem Jesus de coração pela fé, recebem o perdão dos seus pecados. Oh, meus amados, não é nosso mérito. Já pensou se fosse nosso mérito? Aonde nós estaríamos hoje pisando nos outros? Nós esquecemos dessa justificação. Nós esquecemos do perdão do nosso pecado e condenamos os outros. Às vezes a pessoa faz uma coisinha pra gente, a gente vai lá, estica o dedão e condena. E esquecemos que Jesus Cristo, querido, nos perdoou tão grande pecado. Nos isentou da morte espiritual. Então eu vejo, querido, que o crente, apesar de ter o seu passado pecaminoso e as suas imperfeições nos dias de hoje, porque nós somos ainda imperfeitos, nós ainda não somos o que devemos ser. A Bíblia diz que somente quando Ele vir, nós vamos ter o nosso corpo transformado. A palavra vai falando para nós que podemos desfrutar da segurança de um relacionamento com Deus através, querido, da justificação. Quando o condenado ele é absolvido, o que ele faz? Ele sai e vem para a sociedade. Ele vai fazer o quê? Ele volta ao convívio, não é? O convívio das pessoas, né? O convívio dos parentes, o convívio dos amigos, mesmo que muitas vezes não é bem recebido. Nós, queridos, fomos aceitos novamente no convívio da família de Deus. Deus nos trouxe de volta ao seu convívio através da justificação dado por Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Estávamos afastados, hoje estamos perto de Deus. Hoje estamos perto de Deus. Então o justificado, querido, sabe, ele pode agora se colocar diante do Senhor. É por isso que eu disse, hoje é um banquete. Aleluia. Só entra no banquete da sua casa, no almoço, numa ceia, quem você convida, quem você é íntimo. Hoje aqui somos convidados de Deus para participar do banquete do seu Filho. Glória a Deus, aleluia. Por causa do que, querido? Dessa regeneração. Hoje não há mais condenação. Glória a Deus. Muitas vezes nós já fomos libertos e perdoados, nós mesmos nos condenamos e condenamos os outros. Lá em Romanos capítulo 8, 34 está escrito que quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus, aleluia. Oh, que coisa linda e maravilhosa ter recebido, sabe, querido, esse ato da livre graça de Deus, o perdão dos nossos pecados. Foi gratuito. Essa justificação foi dada por Cristo. E o que é uma justificação? Essa absolvição mudou a nossa posição.
de condenado agora a justo, de justo agora a filho, de filho a herdeiro. Mudança de posição, de pecador, querido, condenado, agora absolvido e escolhido por Cristo. Oh, Deus grande, aleluia. Antes estávamos sobre a condenação divina, mas agora estamos sobre a aprovação divina de Deus. Somos aceitos na presença de Deus por causa dessa justificação em Jesus Cristo. Ele nos tornou livre e através da nossa fé, queridos, nós podemos viver essa nova vida. Essa nova vida. Por que pecar? Por que querer voltar para trás? Por que querer estar debaixo novamente da condenação, do jugo, da prisão? Se já fomos libertos, se já fomos absolvidos, somos escolhidos pelo Senhor. Oh, meus queridos, que coisa maravilhosa. Como eu disse, como é difícil perdoar pecado. Como é difícil perdoar o ofensor. Como é difícil, meus queridos. Mas o Senhor nos perdoou e concedeu para nós também essa mesma graça. Com a mesma misericórdia que nós recebemos, é a mesma misericórdia que nós damos. Aleluia. E sabe, queridos, a religião não salva. A tua religiosidade de vir à igreja, de pegar sua Bíblia, de bater o teu ponto na igreja, mas não ter um coração de salvo, não vai fazer a diferença. Não vai. A palavra de Deus vai dizer que quem é absolvido, quem é perdoado, tem uma postura, tem um posicionamento diferente diante de Jesus. Nós vamos ver lá em Lucas 7, do versículo 36 em diante, vai falar da pecadora na casa de Simão. Olha, a Bíblia diz, é pecadora na casa de Simão, na casa do fariseu. O fariseu, ele vai lá, aquele religioso, ele dá um banquete, ele convida Jesus, eles se assentam à mesa, mas não é porque Jesus era o anfitrião, porque Jesus era o convidado, porque eles tinham amor, apreço por Jesus. Não, queridos. Eles estavam ali querendo sondar Jesus. Eles estavam ali querendo pegar Jesus em alguma falha. Eles estavam ali, meus queridos, sabe, querendo testar Jesus. E diz que Jesus entra na casa daquele homem. Ele conhecia bem os costumes judeus, mas diz que dali ele tira todas as regalias do Senhor. A palavra de Deus diz que todos os conformes dos convidados, ele não dá para Jesus. Jesus é um convidado, mas ele não trata Jesus como um convidado. Sabe, a Bíblia vai dizer que Jesus entra naquela casa, se assenta na mesa e diz que essa mulher pecadora naquela cidade, sabendo que Jesus estava na mesa, na casa do fariseu, ela pega o que ela tinha, que era um vaso de alabastro, e ela entra dentro daquela casa, sabe, se joga aos pés de Jesus, chorando, regando, sabe, querido, com suas lágrimas, lavando o pé de Jesus com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, e diz que ao mesmo tempo ungia o Senhor com esse unguento. Uma pecadora. Primeiro, mulher não poderia se aproximar de um homem judeu. Não poderia se aproximar. Ela entra na casa do fariseu e se lança nos pés de Jesus. A Bíblia diz que essa mulher não era uma mulher, como diz uma dona de casa, era uma mulher pecadora. A Bíblia não fala quais são os seus pecados, mas para citar que era pecadora, então eram pecados imorais, pecados graves. E diz, queridos, que essa mulher, sem ter nada que oferecer, mesmo assim ela entra. E diz que quando o fariseu, que havia convidado Jesus, começa a indagar quem era Jesus, pensando, se ele for a profeta, saberia que esta mulher que lhe beija os pés é uma pecadora. Você entrou aqui, não precisa falar nada, Deus já sabe o que você está pensando. Eu costumo dizer que calado você fala mais ainda diante de Deus, porque Ele sabe o nosso coração. Temos que ter cuidado quando estamos na presença de Deus. Verdade. Às vezes eu estou aqui olhando, glorificando, mas meu pensamento está pensando outra coisa, e Deus está ouvindo. Naquele momento, o fariseu só estava pensando, esse cara não é profeta.
Porque se ele fosse, ele saberia que essa mulher que beija-lhe os pés é pecadora. O que ele faria? Expulsava. Tirava ela de perto. Excluía ela. Mas Jesus, sabendo o que ele estava pensando, Jesus então ele responde de Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Oh, aleluia. E ele conta uma parábola. E ele vai ter um certo credor, tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo como ele pagar, perdoou a ambos. E disse, qual deles o amará mais? E Simão responde, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta me regou os pés com suas lágrimas. E enxugou com seus cabelos. Não parou de me dar ósculo santo. Você não me deu um ósculo santo quando eu entrei. Não me deu honra quando eu entrei na sua casa. Mas essa não me cessa de beijar os pés. O lugar sujo. O pé de Jesus não tinha sido lavado. Estava empoeirado. E ele ainda vai dizendo, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que muitos dos seus pecados são perdoados. Porque muito amor, mas aquele a quem pouco ama, pouco perdoa. O que eu quero dizer? Dá para você imaginar o quanto Jesus te ama? Porque ele perdoou um tão grande pecado. Ele isentou a nossa dívida. O que nós oferecemos para Jesus para merecer? Para merecer esse banquete. Talvez você fala, já foi falar, talvez você limpou a igreja, talvez você cantou, talvez você pregou, talvez você ganhou uma alma, talvez você se compadeceu de alguém, deu uma cesta, deu um dinheiro, comprou um remédio, ajudou. Para Deus isso não paga. Deus Santo, aleluia. Não paga, irmãos. Obras não salvam. Obras acompanham os salvos. Aleluia. E é isso que eu quero deixar hoje para mim e para você. Para você entender o que é amor. Amor é perdão. Amor é perdoar as ofensas. Nós ofendemos a Deus e Ele nos perdoou. E nós também precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Porque isso, querida, é a imputação da justiça de Cristo sobre as nossas vidas. Aleluia. E não se trata aqui da nossa própria justiça. Não, queridos. É a justiça de Deus, que é gratuita, é atribuída ao homem. Porque está lá em Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós não foi feito a qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Não tem ninguém aqui que mereça mais que o outro à mesa do Senhor. Todos nós estávamos no mesmo estado. E todos nós agora estamos no mesmo estado, absolvidos. Glória a Deus. Diante do Senhor, resgatados, santificados e purificados, queridos. E isso não é bondade nossa, sabe? É graça de Deus que nos salvou. Foi a bondade de Deus que enviou Jesus para morrer na cruz por nós, para nos justificar, para completar a obra redentora dele em nossas vidas. É por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é absolvido. Viva como um absolvido. Viva como um homem, uma mulher livre, perdoado. Viva como um justificado em Deus. Pare de condenar as coisas e as pessoas.
dá. Que para nós é tão difícil ver qualidade nas pessoas. Nós só vemos defeito. É difícil você chegar e ver em 10 defeitos do presbítero, você falar uma qualidade que ele tem. Você só vai listar os defeitos. Nós esquecemos de listar qualidades. E aqui agora, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que envia o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e viva como absolvido e perdoado. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O Senhor, queridos, proveu a justiça para nós. E isso foi conquistado através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que se chama redenção. Aleluia, glória a Deus. Todos os dias eu agradeço a Jesus por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Todos os dias, irmãos, quando eu lembro da redenção de Jesus, que me trouxe justificação pela graça, que não foi eu que paguei, mas foi Ele que pagou o preço, me conquistou e me trouxe de volta para Deus, me tirou do charco de lodo, fez a obra expiatória em minha vida. Eu só tenho que louvar o seu nome. Aleluia. Eu só tenho que bendizer o seu nome e ver o quanto que Ele é maravilhoso. Queridos, Jesus morreu por nós. Jesus morreu, aleluia, para nos dar, apresentou a provisão que nós precisávamos. Aleluia, para viver uma vida de bênção. Irmãos, uma vida de bênção. Uma vida abençoados. Porque o apóstolo Paulo diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Porque Cristo é o fundamento, aleluia, dos benefícios de Deus para nós. Em Cristo, nós já somos abençoados. Aleluia. Abençoados. E sabe por que você não vê isso? Porque os teus olhos estão na terra. Sabe por que você não vê os benefícios de Deus? Porque você está fitado no materialismo. Sabe por que você não vê a graça de Deus sendo derramada na sua vida? Sabe, queridos, através da morte de Jesus, é porque nós somos consumistas. Nós somos egoístas. Nós não conseguimos ver o lado espiritual das coisas. Nós queremos ver somente o material. Mas uma coisa Jesus falou: se nós vivermos nessa terra somente pelo pão que perece, seremos miseráveis. Sim. Nós temos que viver trabalhando, buscando, sabe, querido, se sacrificando pelo pão que subsiste para a vida eterna, que é o Senhor. Ele é a fonte da graça. Amém. Ele é a fonte da salvação. Ele é a fonte do favor imerecido. Ele é a fonte da nossa recompensa. Ele é a fonte. Não espere nada de homem e de mulher, irmão. Somos falhos, humanos. Mas Ele é a nossa fonte de recompensa. Ele é a nossa fonte de favor, de dádiva. Porque só Ele pode dar o favor imerecido, a recompensa imerecida, o benefício de Deus. Nós, para abençoarmos uma pessoa, tem que merecer. Se não merecer, ela é excluída da nossa agenda, do nosso convívio. Deus não fez isso comigo e com você. Não exclua os menores. Não exclua aqueles que têm pequena fé, que não têm fé como a tua. Não exclua aquele que você acha que é menos santo, que é menos capaz. Não exclua, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que o favor de Deus é imerecido. Não é porque aquilo que nós merecemos. Assim como recebemos, de graça damos. Sejamos gratos ao Senhor. Amém. Sejamos gratos. Aleluia. Porque a graça, queridos, sabe, ela não trata de nós porque nós merecemos. Porque Deus não bajula. Deus não vai bajular. Deus vai tratar graciosamente com amor. Deus ama a todos. Sabe, sem acepção de pessoas, escolaridade, sabe, Ele ama a todos. E essa graça, então, ela é infinita e expressa a bondade de Deus. Nós vemos a bondade de Deus na vida de Jó.
Mas você vai dizer, poxa, pastor, mas Jó era rico. E você pode até comparar, mas eu sou pobre. Jó tinha milhões de ovelhas, Jó tinha isso, Jó tinha aquilo. Mas sabe, irmãos, a Bíblia destaca no começo. A Bíblia não fala dos bens de Jó primeiro, mas a Bíblia diz que Jó era temente a Deus, homem justo, reto, que se desviava do mal. Então, a Bíblia vem narrando, sabe, queridos, a graciosidade do amor de Deus na vida de Jó e do caráter de Jó. E a Bíblia vai dizer que quando Satanás quis provar a fidelidade de Jó, tirando tudo o que ele tinha, a ponto da mulher falar, amaldiçoa o teu Deus e morre, o que ele diz? Você fala como uma louca. Recebemos todo o bem de Deus e não poderemos receber o mal? Sabe, queridos, ele reconheceu a dádiva de Deus, a dávida do Senhor, e não pecou contra o Senhor. A Bíblia vai dizendo que mesmo que muitas vezes na sua história ele teve momentos de angústia, ele teve momentos de desabafo, mas aquele homem não peca. Porque ele viu que ele não merecia nada, que tudo que ele tinha, tudo que ele era a graça do amor de Deus. Quando nós encaramos assim a nossa vida, você começa a prosperar. Quando você começa, queridos, a entender e a tratar, sabe, queridos, sabe, essa justificação com entendimento, você vai ver a graciosa misericórdia do Senhor em sua vida, expressado pela bondade de Deus. E você vai viver com fé. Eu vou honrar Jesus no pouco, eu vou honrar Jesus no muito, eu vou glorificar o seu nome em todo o tempo. Porque eu reconheço que não foi por méritos, sabe, que eu fui salvo, mas foi pelo grande amor de Deus que me alcançou. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, não por meio mas por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que se ninguém se glorie. Oh, meus queridos, nós não tínhamos nada a oferecer. Nós nem conhecíamos Jesus. Irmãos, quando Jesus me conheceu, eu não tinha nada. Eu só tinha uma vida miserável para trocar, para dar para Ele. Mas mesmo assim, Ele me aceitou. Aleluia. Eu fui alcançada pela graça. Você foi alcançada pela graça de Deus. Glória. E essa graça de Deus trouxe uma coisa maravilhosa: esperança. Um condenado não tem esperança, mas o absolvido tem esperança de vida melhor. Oh, esperança, queridos. Esperança que agora eu posso andar com Deus. Antes eu não podia pagar as exigências da lei.
Quem é grato, irmãos, sabe, ele larga, nada é pesado, nada é difícil, nada, sabe, queridos, é constrangedor quando nós temos gratidão, quando nós temos essa gratidão. Por isso, queridos, que nós venhamos viver assim. Jesus está voltando. Que nós venhamos viver todos os dias da nossa vida, sabe, que é justificados, com essa gratidão no coração que fomos perdoados. E que as nossas culpas foram canceladas. E que nós podemos agora, queridos, aleluia, nos aproximar de Deus com um limpo coração. Porque diz lá em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E hoje somos livres. Somos livres para adorar. Livre. Hoje eu postei lá no nosso grupo da igreja. O pastor Benício hoje teve ceia numa cidade lá, uma cidade afastada da dele. E ele falou: vocês viram a igreja? A igreja não tem porta nem janela. A igreja é uma cabana coberta de palha. Mas era pequeno e não pode aglomerar também lá, porque lá também tem pandemia. O que ele fez? Ele pegou toda a igreja, toda a congregação e foi para debaixo das árvores. Aleluia. E se você visualizar bem lá, aquele povo está tão feliz, queridos. Aleluia. As crianças descalças, sentadas na terra, os irmãos e as mulheres sentados no chão, alguns de pé. Mas por quê? Gratidão. Aleluia. Gratidão, porque foram absolvidos pelo Senhor Jesus Cristo. Eles foram perdoados. Eles foram aceitos na presença de Deus. E essa tem que ser a nossa alegria quando estamos na presença de Deus. Na sua casa, quando você dobra o teu joelho, quando você escuta um louvor, quando você fala de Jesus para alguém, quando você vem à igreja, que seja esse o nosso coração. Esse coração, queridos, que somos livres, perdoados, aceitos, sabe, para desfrutar a vida de Deus. Oh, meu Deus, que vida maravilhosa. A vida de Deus em nós, jorrando como água viva. Aí você vai dizer: mas como que eu posso viver a vida de Deus, pastora? Como é que eu posso saber que a vida de Deus está fluindo em mim? Através da paz. Eu tenho paz com Deus e paz com todos os homens. Aleluia. Então eu sei que Deus, aleluia, sabe, estar em minha vida. E nós podemos desfrutar, porque isso é aliança, é reconciliação, é uma vida santa, justa diante de Deus. Então hoje, meus irmãos, vamos celebrar. Aleluia. Vamos celebrar com o coração. Vamos celebrar amanhã. Vamos celebrar depois da manhã. Não vamos esperar a próxima ceia para celebrarmos, para trazermos a memória, sabe, para podermos reconhecer tão grande, aleluia, salvação. Não, queridos, que diariamente a nossa vida seja uma vida, queridos, de gratidão a Deus pela nossa redenção. Amém. Por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Ele morreu no nosso lugar, mas Ele nos deixou o privilégio, queridos, aleluia, de participar da nossa vida. Daqui a pouco vai terminar a ceia, nós vamos embora. Eu vou ver vocês pelo WhatsApp, na rua, dando um oizinho, no outro culto, né? Mas Jesus não. Jesus que está aqui, irmãos, aleluia, Ele vai com a gente. Aleluia. Ele vai ficar com a gente. Oh, Ele vai ficar com a gente. Aleluia. Nós temos o privilégio, queridos, de termos Cristo participando da nossa vida. E hoje nós vamos trazer à memória o quê? O que Ele fez na cruz do Calvário. Por quê, irmãos? Gratidão. Gratidão pela nossa libertação. Aleluia. Gratidão, queridos, pela salvação, pelo perdão, pela reconciliação. Isso é maravilhoso. Sabe quando você está de mal com alguém? E que você fica com aquela coisa, aquela angústia, aquele peso. E quando você vai com essa pessoa, quando você perdoa, quando vocês fazem as pazes, queridos, é coisa maravilhosa. Glória a Deus. Hoje nós podemos participar dessa ceia, que é a comunhão, queridos, do crente com Cristo, que dá continuidade a essa vida espiritual que Cristo iniciou em nós.
nós, lá quando você recebeu Ele como Salvador e Senhor. Você lembra quem você era? Eu lembro como eu era. Eu lembro quando eu recebi essa vida. E eu quero que essa vida continue em mim, queridos. Esse Cristo continue em mim até a eternidade. Até a eternidade. Hoje, queridos, é uma oportunidade. Eu não sei como você passou, eu não sei como você tem vivido. Eu não sei se você tem vivido como um perdoado, como um absolvido, como aquele que foi justificado, como aquele que foi abençoado, queridos, pelo perdão de Deus. Aquele que recebe as bênçãos e as misericórdias do Senhor. Talvez você mesmo se condene, mas hoje é dia, como a pastora disse, de perdão. Hoje é dia de absolvição, queridos. Hoje é dia de renovo. Então que nossa fidelidade para com o Senhor, o nosso compromisso, a nossa fé, seja renovada hoje, através da participação de gratidão que nós temos pelo Senhor nessa Santa Ceia. E que o Senhor venha nos ajudar, queridos, que nós venhamos cada dia mais viver um temor e santidade, reconhecendo a grandeza do Senhor Jesus Cristo, trazendo no nosso coração, queridos, essa gratidão e comunhão, e trazendo à nossa lembrança o amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Tem pessoas que vivem, sabe, tão cabisbaixa, porque os outros ficam acusando. Irmãos, levante a tua cabeça hoje. Aleluia. Levante a tua cabeça. Jesus não te condena. Ele já perdoou os seus pecados. Viva como um absolvido. Viva agora com gratidão no seu coração. Sabe? Absolva da graça de Deus. O que nos aproxima dessa mesa agora, sabe, queridos, não é por mérito. É pelo favor imerecido do amor de Deus que nós vamos agora participar. Glória a Deus. Então que nessa noite, querido, o seu compromisso de fé, de fidelidade, amor e gratidão seja todos os dias ao Senhor Jesus Cristo. Amém.